Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nesse vídeo eu vou começar falando para vocês assim, que os nossos comportamentos, eles são reflexos de nossos temperamentos. Então, a pessoa que é bastante observadora, e um terapeuta, um psicólogo, ele precisa ser observador, ele consegue observar no tipo de comportamento da pessoa, qual que é o temperamento que ela tem. Né? Então, é fundamental que a gente conheça os temperamentos para poder aí fazer uma análise das pessoas. Não que a gente vai viver analisando, mas é importante, né? Nós, terapeutas, saber conhecer isso daí para poder analisar ali aquele cliente, aquele consultante. De certa forma, o que eu quero colocar aqui para vocês é o quê? As pessoas não se conhecem. Então, muitas pessoas aqui, ou você que está aí me ouvindo, às vezes você não sabe qual que é o seu temperamento. Você tem os seus comportamentos, mas muitas vezes nós fazemos o quê? Nós não paramos para analisar esse tipo de comportamento que a gente teve frente a uma situação. Então, é importante que nós saibamos fazer o quê? Se autoanalisar. Nossa, por que eu me comportei assim? Né? O que isso daí vai refletir na minha vida? O que isso daí vai refletir nas minhas condições sociais, nos meus relacionamentos? Né? Então, a partir do momento em que eu me conheço, eu consigo fazer essa análise muito melhor. Então, o autoconhecimento e você saber qual que é o seu temperamento faz com que você reflita sobre os seus comportamentos. Né? E consiga enxergar, é lógico, se aquele comportamento é prejudicial ou não, se ele está te ajudando ou está te prejudicando. Então vamos lá, conforme eu coloquei lá no primeiro vídeo, se você não viu, veja lá no canal, tem um vídeo que fala sobre os temperamentos. Então hoje eu vou falar sobre o temperamento colérico. A pessoa que tem esse tipo de temperamento, quais são os comportamentos que ele pode ter? E é legal que você vai poder se ver ou não dentro desse temperamento, tá? Então, eu vou falar aqui de algumas características da pessoa que tem o temperamento colérico como o principal temperamento dela, porque nós não somos uma só, não somos um temperamento só, é uma mescla de todos eles, mas tem um que é predominante, na verdade, um é predominante. Geralmente nós temos dois mais fortes, né? E às vezes a gente pega, dependendo da situação, um pouquinho de outros temperamentos, mas sempre temos um que é predominante. Então, o temperamento colérico, pessoas que têm esse tipo de comportamento, olha só, eles são bastante explosivos, agressivos ou agressivas, tá? Pode ser homem, pode ser mulher. São dominadores, gostam de dominar o outro, geralmente através das palavras, dos argumentos, né? São determinados, impulsivos, comandam, lideram por natureza, tá? Então é bastante natural a questão de comandar, justamente por causa dessa questão de serem bastante determinados, impulsivos, né? São bastante decididos, eles decidem as coisas muito rapidamente. Né? Por quê? Porque eles têm uma autoconfiança muito grande. Então, tem um raciocínio bastante rápido, é bastante prático. Então, assim, frente a uma pessoa com temperamento colérico dominante, a gente não pode ter dúvida. Porque se você hesitar para tomar uma decisão, essa pessoa vai tomar a decisão por você. Né? Por exemplo, um pai que tem esse temperamento colérico, muitas vezes, ele acaba dominando os filhos, dominando a esposa e tomando decisão pelo outro. Né? Então, ele toma mesmo a decisão, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, porque às vezes a pessoa demorou um pouquinho para decidir, ela vai lá e decide pela pessoa. Então, a gente tem que ficar bastante atento, tá? Porque você fala assim, são características legais, boas, mas sempre tem um mas, né, gente? Que a gente tem aí algumas características que não são tão boas do colérico. Olha só, as pessoas que têm o comportamento colérico e dominante, elas podem ferir o outro com bastante facilidade. Ela, nas palavras, nas ações, nos gestos, ela fere, mas ela nem percebe, muitas vezes ela não percebe isso. Né? Por quê?
Porque ele é bastante prático, então ele acha muitas vezes, ou ela acha que o quê? Que o outro demorou para decidir, ou demorou, e que aquilo ali é frescura, isso daí não, né? Então ela é bastante prática, e por ser assim, ela acaba ferindo as outras pessoas, porque não respeita muito os outros, né? Ele não respeita, mas muitas vezes não é nem por maldade, é pelo próprio estilo, pelo próprio temperamento da pessoa, né? Então ele acaba sendo uma pessoa insensível. Os outros o veem como insensível, né? E por quê? Porque ele é difícil de ter essa empatia. Então ele não se coloca muitas vezes, ou ela não se coloca no lugar do outro. Então a questão do colérico é bastante... Ele não é sentimental, digamos assim, então ele não se coloca no lugar do outro, ele acha que muitas vezes é frescura e precisa isso, então tem que ter um equilíbrio nessa questão. E se a pessoa não se conhece, que ela não sabe que esse é o temperamento dela, o que acontece? Ela não consegue estabelecer esse equilíbrio, ela não consegue se perceber como alguém que é assim e que pode ter autocontrole sobre isso, tá? Então, assim, como o meu foco aqui é bastante as crianças e os pais, eu vou falar um pouquinho sobre o colérico na infância. Como que ele é? Na infância, o colérico, eles são emotivos. Porque se alguém bate de frente com ele, sendo, por exemplo, um pai ou uma mãe, ele vai se ferir, ele vai ser emotivo nessa situação. São bastante sociáveis, só que são muito agitados. São crianças agitadas, são impulsivas, explosivas. É difícil controlar uma criança que tem esse comportamento, esse temperamento colérico, né? Então, eles são independentes, não gostam muito que fiquem ajudando eles. Eles querem ser vistos como já grande, né? São desafiadores, tanto com os pais, com as autoridades, com professores, né? Mas eles são muito cativadores, eles cativam muito, porque são otimistas, são alegres, só que ao mesmo tempo eles são instáveis emocionalmente. Então, por que eles são instáveis? Porque eles não conseguem controlar as próprias emoções, né? Porque eles não conseguem dominar aquilo dali. E isso daí, depois, quando mais adulto, ele acaba, é lógico, conseguindo dominar um pouco essa emoção. Só que ele domina essa emoção pro lado de fazer as coisas do jeito dele ou do jeito dela, né? Porém, quando são crianças, eles não conseguem fazer as coisas do jeito que ele quer, que aquela criança quer. E quando ela não consegue fazer, daí é que vem toda essa raiva, essa explosão, essa questão emotiva de chorar, de espernear, de fazer birra. Então, tudo isso tá no temperamento colérico. Então, assim, para os pais, professores, ou para você mesma aí, como que você se identifica? Você tem um pouco desse comportamento colérico, desse temperamento, ou quase nada, né? Pode ser que o seu temperamento colérico seja o mais expressivo, mas pode ser que não. Pode ser que você tenha algo dele, mas não tão forte. E teus filhos, você consegue perceber aí? Às vezes um filho que você fala, eu não sei por que essa menina é assim, é boca dura, fica batendo de frente comigo. Às vezes ela tem esse comportamento colérico, né? Esse temperamento. E como lidar com isso? Né? Entender, né? Fazer com que a criança entenda, né, que tem esse tipo de temperamento, fazer no sentido de que não deixar a criança muitas vezes dominar por total, colocar ela numa situação em que ela possa ser mais empática, para começar a dominar isso, essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. A criança, o adolescente, ele vai percebendo as coisas, tá? E isso daí faz toda a diferença já na vida adulta. Ter uma vida adulta mais saudável no sentido de levar menos, né? Nos levar menos para situações que possam ser prejudiciais a nós quando adulto. Então, assim, vocês pais, preste atenção no filho, veja o comportamento, veja o temperamento dele e tenta mostrar para ele essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, que assim ele vai conseguindo se dominar, né? Se controlar um pouco mais, certo?
Gente, então assim, ó, o temperamento colérico é esse. Tem vários sites aí na internet onde você pode fazer os seus testes. É só você procurar testes de temperamento. Você vai achar. Faça o seu, é interessante. Eu vou colocar algumas questões aí no Instagram pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Beleza, gente? Então fica aí, ó, hoje o temperamento colérico, suas características e os seus mas, né? As suas, aquilo que precisa ser melhorado dentro do colérico aí, que no caso é essa empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Tá bom, pessoal? O vídeo ficou um pouquinho longo hoje, mas não tem como, né? Então, ó, um beijo para vocês. Inscrevam-se no canal, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento. Certo? Beijão, gente. Até o próximo.